Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai entender um pouco mais sobre o use state. Já tem um vídeo no canal falando sobre os primeiros passos no React para quem tá começando, e lá tem algumas coisas sobre o use state, mas eu quis fazer esse vídeo apartado só para mostrar as coisas do use state, porque é uma coisa que a gente usa muito no React, né? Vários estados ali, várias coisas, controle que a gente precisa fazer no React, a gente usa o use state. E aí eu queria mostrar ele separado só para a gente conseguir entender melhor alguns casos aqui que a gente pode usar ele, né? Alguns cenários que geralmente a gente usa, né? A gente usa bastante isso, então é fundamental saber como usar o use state no React. E aí, beleza, eu já criei aqui um projeto aqui com o Vite, né? Então você pode. E aí eu já coloquei o Tailwind, só para se precisar colocar algum estilo específico, a gente ter aqui certinho, né? Só para ficar mais fácil de criar de colocar os estilos do Tailwind. Mas você pode vir na instalação aqui do Tailwind, né? Você coloca esse aqui usando o convite, e aí pode seguir esses passos aqui, né? Você cria o projeto com convite, e depois você instala o pacote do Tailwind, adiciona aqui para ele onde precisa, né? Para configurar o plugin do Tailwind, adiciona também o @import no arquivo CSS, e depois você pode rodar e pode testar aqui como funciona certinho, né? Só lembra de quando você criar o arquivo CSS, você precisa chamar ele em algum lugar. Aqui ele está chamando no HTML direto, né? Mas no meu aqui eu estou chamando ele nesse main aqui, né? Então, que é no arquivo global CSS que eu criei, e só tem o @import tailwind lá, CSS. Só para funcionar mesmo, que eu coloquei para ficar fácil de a gente mexer caso precisar. E aí, começando no use state, né? O use state do React, ele nada mais é que um hook. É um hook onde ele vem. O que significa quando a gente fala um hook do React? É algo que é uma funcionalidade que a gente tem que já vem pronta, né? Com a lógica por trás toda ali do que a gente precisa, né? Como se fosse métodos que a gente tem ali ou códigos, né? Trechos de código que a gente consegue utilizar ali que já vem com funcionalidades ou vamos dizer assim com alguns poderes ali, né? Então, qual é a sintaxe do use state? Vou dar um zoom aqui, né? Meu projeto já está rodando aqui também na porta 5173. A sintaxe é a seguinte, ó, a gente coloca aqui uma const, porque é uma variável que a gente vai ter, e é o seguinte, ele tem aqui colchetes, que é um array, né? É um array que o use state ele sempre tem duas posições. E a primeira posição é onde a gente tem o valor da variável, né? O valor ali que a gente vai armazenar, ou seja, eu quero armazenar, por exemplo, o que o usuário digita dentro de uma input. Então, naquele campo de entrada, é aqui que a gente vai jogar o valor dele. A gente vai guardar esse valor aqui, nessa primeira posição do array. E aí, imagina que você quer, então, por exemplo, controlar se um menu, né, um menu de navegação está aberto ou fechado. E aí você vai ter um booleano que você vai guardar dentro dessa primeira posição do array. E aí a segunda posição do array é justamente uma função, né, um método para você alterar esse valor inicial aqui. Então vamos seguir nesse exemplo do menu, né? O menu de navegação ali, a gente tem o primeiro valor e aqui a gente tem o set value, ou seja, o valor para alterar ele. Então, se a gente estiver falando sobre o menu, eu poderia, por exemplo, ter aqui ó, uma variável chamada isOpen, aqui pode ser qualquer nome, nas duas posições. O isOpen, e aí aqui a gente teria um set isOpen, que basicamente é o quê? Nessa variável eu vou guardar o valor do menu de navegação, se ele está aberto ou fechado, que no caso seria um booleano true ou false, né, que eu poderia usar isso. E aqui você teria um método que no caso é o setIsOpen para mudar esse valor que está true ou false. Então, quando você quiser mudar de false para true, você chama esse setIsOpen e passa o valor true ou false. E aí ele vai mudar para você ali o valor. Então a gente tem esses dois valores e é uma convenção, tá? Isso aqui não é regra, mas é uma convenção que o pessoal sempre gosta de colocar o nome da variável e o nome da variável aqui, que vai ser o do método para alterar, né? É comum a pessoa colocar esse nome set aqui no começo, né? Set e o próprio nome da variável, né? Isopen aqui. Então, é comum, mas não é uma regra. E aí, beleza, continuando a sintaxe aqui, depois que a gente tem as duas posições do array, a gente coloca um igual e chama aqui ó, o hook do React chamado useState. E aí a gente abre parênteses. Beleza? Isso aqui já é o useState do React. Nesse valor aqui dentro dos parênteses, o que a gente pode colocar também? A gente coloca qual é o valor default, né? O default value do que você está criando. Ou seja, o useState aqui ele é um controlador, né? É um estado, né? É para você usar um estado aqui. E o que acontece? Você vai usar ele para controlar alguma coisa. No caso, a gente vai usar para controlar o menu de navegação.
E esses open aqui, como eu quero que ele comece? O menu eu quero que ele comece aberto ou fechado? No meu caso, eu vou falar que o menu começa fechado. Então, eu vou falar que ele vai começar como false, né? E o use state pode ser o que você quiser. Se você quer falar, quer controlar alguma coisa que é string, se você quiser controlar alguma coisa que é um array, objeto, qualquer coisa que você quiser fazer, você pode fazer. Pode falar que é um número. Aí vai dependendo do que você quer controlar. No meu caso, o isope aqui, que é o você vai controlar aberto ou fechado, vai ser false. Mas eu poderia muito bem ter aqui, por exemplo, eu quero controlar um contador, por exemplo. Um exemplo bem que o Vite, inclusive, já traz esse exemplo nesse arquivo app, quando você instala, que é o count e o set count. Isso aqui é um número, você está querendo controlar um contador, que é um número. Então você começa ele com o valor que você quer. Eu quero começar com o valor com 0, né? Então, beleza. Você faz aqui tranquilamente. Ah, quero controlar então o que o usuário digita num campo de entrada lá para preencher o e-mail. Então você poderia, por exemplo, colocar aqui, ó, set e-mail e set e-mail, né? E aí você poderia falar que ele vai começar com string. Se você quiser, inclusive, que ele comece com algum valor preenchido aqui, né? Por exemplo, exemplo@gmail.com, você pode fazer também, não tem problema nenhum. Esse valor, a partir do momento que você colocou esse valor aqui por default, agora essa variável, se você exibir ela, vai estar preenchido com esses valores. Então, por exemplo, se eu vim aqui, ó, e colocar o e-mail, por exemplo, eu vou colocar o e-mail aqui, vou colocar o count e vou colocar o isopen, né? O isopen ele não vai, e possivelmente ele não vai aparecer por causa que é o false, né? Eu teria que só converter ele para string aqui, né? Ó, eu teria que fazer aqui talvez um. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, aliás, né? Converter isso aqui só para ele realmente apresentar para mim escrito false, né? Vamos ver o que ele aparece aqui, ó. Olha lá, ó. Ele apareceu aqui certinho pra gente, ó. O exemplo @gmail.com, o 0 e o false, né? Então aqui você acha que se eu tivesse colocado assim, ele não iria apresentar, né? Olha lá, não apresenta nada. Ou poderia colocar até um toString aqui também, ó. toString. E aí também daria a mesma, né? Para fazer a conversão assim ou daquela outra maneira que eu fiz. Beleza. Mas aí se você de repente, não, eu quero que essa variável comece como true. Então o isopen agora vale true. Aqui eu quero falar que é 10, então o count vai começar como 10. E aqui, como eu falei que esse valor é o default, o e-mail vai começar com esse valor. Então você percebe que a gente está exibindo os valores aqui e ele está simplesmente mostrando aqui pra gente, ó. Não tem problema nenhum. Você começa como você quer. Mas vamos voltar no exemplo do menu que a gente estava fazendo, né? Então eu tenho aqui um false, beleza, e tudo certo. Vai começar como false. Legal, a sintaxe é essa, então eu tenho esse isopen, ou seja, agora eu já sei que nessa variável eu posso exibir ela, posso fazer validação, fazer o que eu quiser, que agora eu sei que esse isopen aqui, ele é false, e beleza. E aí o que acontece? Eu vou exibir aqui, por exemplo, ó, um texto assim, ó, o menu está, e eu vou fazer só uma validação aqui, ó. Vou só fazer o seguinte, ó, isopen. Se o isopen for true, eu só quero exibir então o menu está aberto. Se não for true, eu vou colocar fechado. E como a gente bem sabe, se eu mostrar isso aqui agora, o que vai aparecer? Vai mostrar que o menu está fechado porque ele começa como false. Então o isopen não é true, né? Então essa é a validação que eu estou fazendo. Então, ó, o menu está fechado. E a gente pode até tirar esse H1 daqui, que não precisa mais. Beleza, o menu está fechado. Então, eu poderia colocar aqui agora um botão, por exemplo. Eu vou colocar só uma borda para esse botão, que o Tailwind ele tira todo o estilo, né? Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, abrir menu. Né? Abrir menu. Legal, ó. Tem um texto ali bonitinho. Eu vou colocar só uma margem aqui para tirar esse... dar um espaçamento pra gente ali. Legal. E vou colocar aqui um gap de 4. Beleza. Só pra gente conseguir olhar bonitinho aqui as coisas. Então eu tenho um botão aqui de abrir menu, né? E beleza, e o menu está fechado. Quando eu clicar nesse botão, eu quero de fato abrir o menu. Ou seja, eu quero mudar esse valor que está como isopen para true, porque ele é falso. Como que eu poderia fazer isso? Eu poderia simplesmente colocar o onClick aqui, ó. E como o setIsopen a gente é um método e a gente precisa passar um argumento, a gente precisa só colocar essa instrução aqui assim dessa maneira, de que vai ser uma arrow function, porque a gente precisa executar como se fosse uma função aqui, né? Ó. Então a gente vai colocar setIsopen e aqui, ó, eu vou passar o value aqui, que é um booleano. No caso, o próprio React ele já consegue inferir a tipagem. Se eu coloco um boolean, ele sabe que é... Aqui eu coloco false, ele sabe que é um boolean, né? Se eu coloco aqui string, ele sabe que a variável é uma string, né? Mas se de repente eu preciso, né? Eu tenho uma interface aqui, por exemplo, de usuário, por exemplo, ó, usuário, onde eu tenho name, string, né? Se você estiver usando TypeScript também, né? Aqui eu criei o projeto do Vite com TypeScript. Mas imagine que você tem aqui, por exemplo, nome e idade, né? Aqui.
E aí você quer, por exemplo, colocar esse valor dentro do use state, você poderia tipar ele, você poderia colocar aqui, ó, const user, vamos chamar ele de set user, e colocar aqui, ó, use state. E aí você vai começar como? Você vai começar com uma chave, né? Um objeto ali vazio, porque você vai ter o name e o age. Mas como que você vai colocar essa tipagem, né? Você poderia só colocar aqui, ó. A tipagem no use state você vai colocar, ó, dentro aqui desse cara aqui, ó. Ou seja, você vai colocar o generics aqui, ó, que é o menor que, maior que, ou conhecido também por diamantes, e você vai colocar aqui. Agora, sua tipagem fala que você tem os dois valores aqui, ó. Né? Então, beleza, se você quisesse acessar também, você teria o user.ageName também, né? Só um exemplo aí do como você poderia tipar também, né? O próprio React ele já vai inferir essa tipagem, caso você colocar esses valores mais comuns, como número, string, ou você colocar, por exemplo, aqui um false, aqui, por exemplo, que é desse boolean e tudo, então ele já vai fazer tudo certinho. Então, só para mostrar que também você poderia colocar a tipagem dessa maneira. Mas voltando aqui, o do menu, a gente precisa agora, quando abrir o menu, alterar o valor de false para true, né? Então, o que você já fez? Ó? Chamou um clique, chama o setIsOpen e passa o valor. Então, você passa o valor true. E só fazendo isso, né? Ó, só fazendo isso aqui, a gente já consegue exibir aqui. Não vou duplicar a linha aqui. Só isso aqui a gente já consegue fazer isso aqui mostrar diferente. Ou seja, o menu até então está fechado, mas se eu clicar no menu, eu vou mudar para true. Ou seja, o menu agora vai ser aberto. Então, se eu clicar aqui, ó, mostrou aberto. Então, legal. Ele mostrou aberto, só que se eu clicar aí agora em fechar menu, por exemplo, que no caso seria o fechar, né? Ele vai continuar aberto, porque toda vez que a gente está colocando aqui, né, o true, a gente simplesmente está tentando abrir, mesmo que está aberto, a gente está tentando abrir mesmo assim, né? Então, mas você vê que já funciona. E por que ele atualizou? Porque o useState, toda vez que você muda algum valor aqui, né, dessa variável isOpen, né, desse primeiro valor, toda vez que essa variável muda, o React ele renderiza novamente o seu código. Então ele renderiza de novo para agora exibir com o novo valor, né? Então ele acaba fazendo essa renderização, re-renderização, só para conseguir atualizar o seu valor. Então, por isso que é bom ter bastante cuidado se você de repente criar vários use states, porque se de repente em um momento você atualiza um use state, depois atualiza outro, depois atualiza outro, então se você tem, por exemplo, 10 use states e em algum lugar você alterou 10 valores, ele vai renderizar 10 vezes, né? Então ele vai renderizar ali, conforme você vai mudando os valores, ele vai atualizando novamente, né? Então tem que ter bastante cuidado também para não fazer diversos use state. Até por isso que é bom o React você criar componentes, criar arquivos diferentes, porque se ele precisar renderizar, ele renderiza só o arquivo onde está a variável, né? Então, imagine se esse isOpen aqui, ó, eu mudei o valor num clique e ele vai renderizar novamente. Imagine isso aqui está cheio de código nesse app, ele vai renderizar tudo novamente. Agora, se esse botão aqui, ó, e esse parágrafo tá em um arquivo separado, ele vai renderizar aquele arquivo separado que está com esse código, né? Então, porque é ali que ele precisa atualizar novamente para jogar o valor atual, né? Então, beleza. Isso aí são ciclos de vidas do React ali que a gente pode olhar mais sobre isso em um outro momento. Mas aqui, beleza. Ele fez desse jeito, então a gente consegue controlar. Aí agora eu posso também fazer validação se eu quiser, né? Eu posso vir aqui, ó, se o isOpen for true, tiver aberto, eu coloco então o texto fechar, né? Ou então eu coloco o texto abrir, né? Então já, tudo bonitinho, né? Eu cliquei aqui, ele tá fechado, abriu o menu, agora eu clico em fechar. Só que se eu clicar em fechar, né? Eu só mudei o texto, aqui eu tô controlando só texto, né? Controlei o texto, agora abriu e a pessoa fechar. Só como que eu vou fechar? Aí eu teria que colocar false aqui. O que eu posso fazer? Simples. Eu posso pegar a própria variável aqui, ó, que é isOpen, e falar a negação aqui dela, ou seja, o contrário. Então imagina que é o seguinte, ó. Eu vou recarregar a página, vai abrir menu e tá fechado aqui o menu, né? Então o que acontece? Quando eu falar que é negação, ele vai fazer o seguinte. Até então, o nosso menu é falso, ele começa como falso. Mas quando eu for clicar, ele sempre vai fazer o contrário do que ele está aqui. Então, se ele está como falso, ele vai fazer o contrário, vai deixar true. E aí, quando ele tiver true, eu clicar de novo, ele vai fazer o contrário, deixando false. Então, ele vai fazer isso. Agora, se eu clicar em abrir menu, que ele está fechado, ó, ele mostrou aberto. Se eu clicar em fechar menu, ele fechou, e aí ele mostra aqui que o menu realmente está fechado. Então, a gente já conseguiu fazer toda essa negação aqui. E não bastando só isso aqui, ó, você pode colocar aqui esse setIsOpen dessa maneira, mas tem outro jeito também de você atualizar o useState sem se basear nessa variável aqui.
Mas percebe o seguinte, ó, eu vou criar uma função aqui, por exemplo, aqui é update count. Update count, eu vou criar essa daqui, ó, e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, por exemplo, aqui, vou criar um outro use state para colocar somente o count aqui, ó, por exemplo, count, count e set count. Ele vai começar como 0. Beleza. Se eu fizer aqui ó, um set count com count mais 1, o que eu sei? O count começa como 0. Se eu fizer agora um set count para atualizar esse valor e fazer o próprio valor dele mais 1, a gente sabe que ele vai fazer o quê? 0 mais 1. E aí, quando eu chamar essa função de novo, ele vai fazer o 1, aqui no caso é esse valor, 1 mais 1, 2 e por aí diante. 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, por aí vai. E se eu colocar o botão aqui, ó, vamos colocar um botão aqui, ó, botão incrementar. Incrementar, e a gente vai colocar o onClick aqui, ó, passando esse update count. E aí, legal. Se eu vim aqui, ó, deixa eu exibir também um parágrafo aqui para a gente ver, né, qual é o valor do contador. Valor do contador. E eu vou colocar aqui, ó, essa variável count. Então, beleza, a gente sabe que contador. A gente sabe que o valor é 0, se eu clicar em incrementar, ele vai colocar 1, 2, 3 e vai indo. Eu tô clicando aqui várias vezes e ele tá colocando os valores, né? Tá incrementando. Só que percebe que se eu fizer assim, por exemplo, se eu fizer isso aqui, por exemplo, né, o que vai acontecer? Quando eu cliquei em incrementar, ele colocou 1, né, ó, 2, 3, 4, 5, né, ó, 6, 7. Se eu for ver aqui, ó, no console também não tem erro nenhum, né, aparecendo, mas você vai ver que eu vou recarregar de novo, né, ó, e quando eu clico em incrementar ele vai para 1. Mas eu não fiz isso aqui duas vezes, eu fiz o count mais 1 e o count mais 1. Ele deveria fazer o que aqui? O count mais 1 que de 0, ele vai fazer 0 mais 1, ou seja, aqui vai ficar 1, e aqui ele deveria fazer o quê? O count aqui, ele é igual a 1, então ele deveria continuar aqui, ó, count que é 1 mais 1, então deveria dar 2, né? Deveria dar 2, só que quando a gente vem aqui, ó, ele vai para 1, mas ele deveria executar essas duas coisas. E qual é o problema? E fazer desse jeito aqui ele não atualiza o valor, né? Porque ele entende que esse count aqui, ele espera terminar a função para atualizar, para renderizar o componente de novo e etc. O que a gente tem que fazer, por exemplo? A gente pode colocar, atribuir dessa maneira, igual a gente viu aqui, ó, usando o próprio variável para alterar o valor dela, mas a gente pode fazer também assim, ó. A gente pode abrir parênteses aqui e pegar um valor que é o valor anterior. Geralmente o pessoal, você vai ver na internet o pessoal chamando esse valor de prev, né? E fazendo essa arrow function aqui, ó. Então, o que acontece? Esse prev, basicamente, a gente coloca esse nome por causa que é o preview, né? Ou seja, ele pega o valor anterior. E aí você faz a negação, ó. É a mesma coisa. Só que aqui a gente fez a negação dela. Então, o que a gente fez? Nesse set isOpen, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor anterior. Qual é o valor anterior? No caso aqui é false. E aí ele vai pegar false e fazer o contrário, que é true. Quando eu clicar de novo, mesma coisa. Qual é o valor anterior? Até então é true, porque a gente acabou de alterar. E aí ele vai deixar falso de novo. Então isso aqui é uma maneira mais segura de atualizar o estado. Por quê? Porque você pode estar dentro de uma função e fazer diversas lógicas com a própria variável. Imagina que eu tenho uma função aqui, nesse set isOpen, eu crio uma função para atualizar o valor do menu, só que aí eu tenho várias lógicas lidando com essa propriedade, talvez mudando o valor dela, ou alguma coisa, ou mexendo, decrementando, sei lá, fazendo qualquer coisa. Qualquer coisa que possa acontecer, você garante aqui que quando você se baseia no valor anterior, você precisa usar desse jeito. Então é meio que assim, se você não usa prev, né, toda vez que você vai usar o useState, né, atualizar um valor, é o seguinte, se você não usa prev, seu código pode até funcionar, até o dia que ele não funcione mais, né? Então, mas nesses casos, quando você precisa se basear no valor anterior, então você vai usar esse prev toda vez que você precisa se basear no valor anterior, ou seja, o menu, a gente faz a negação, ou seja, a gente precisa se basear no valor anterior, porque a gente usa ele para atualizar, porque se ele é falso, a gente deixa true, se é true, a gente deixa falso. Então, da mesma maneira, por exemplo, um array. Para a gente atualizar um array, a gente precisa se basear no valor anterior, porque você quer adicionar um item no array, mas você vai colocar tudo que já existe, mais o item. Então, você precisa se basear no valor anterior. E para isso, você usaria o prev também, né? Então, dá para fazer dessa maneira. Aqui nesse count, como seria? A gente ia fazer da mesma maneira, a gente ia pegar o prev aqui, ó, vamos dizer, e aqui nesse prev pode ser qualquer nome, né? Eu que estou colocando assim, mas vai ser esse prev e você vai fazer esse prev mais 1. E aqui é a mesma coisa, aqui você vai fazer esse prev mais 1.
né? Que você vai pegar o valor anterior, somar mais 1, e aí pega o valor anterior e faz mais 1. E aí, beleza, você vai incrementar aqui agora, ó, deu 2, agora sim deu certo. Por quê? Por causa que agora você está pegando o valor anterior. Então, o que acontece? Você pegou o valor anterior aqui ele deu 1. E aí, beleza. Agora sim o count aqui é igual a 1, que resulta em 2. Né? Porque você pegou o valor anterior e somou com 1. E aqui você está pegando o valor anterior também e somando com 1. Você não está se baseando agora nesse count. Por quê? Porque enquanto essa função não acaba, o valor que está como count, ele ainda é o mesmo. Quando ele sair dessa função, ele vai atualizar. Agora, se você usa esse modelo de prev, ele vai pegar o valor anterior, somar com 1, e quando ele chegar aqui, o valor anterior ele já está somado. Né? Então, agora funciona que aqui a gente está somando de 2 em 2. Ó. Né? Então, se a gente faz por aquele modelo do count, usando a própria variável, ele não atualiza. Então, pode, se de repente você estiver desenvolvendo, né? Vou até pegar essas coisas aqui do count, mas se de repente você estiver desenvolvendo, atualizando estados e de repente não estiver atualizando como você espera, uma das possibilidades pode ser essa. Pode ser que você está atualizando talvez com a própria variável e deveria atualizar de um jeito, ele está enxergando o valor antigo. Então, é o que acontece muito, né? No começo. Mas beleza, esse é o exemplo de abrir e fechar menu aqui, que poderia ser abrir e fechar modal, poderia ser abrir e fechar um acordeon, né? Aquele, por exemplo, de perguntas frequentes, que você abre e aí abre a descrição, etc. Poderia ser também, né? Então, esse aqui é um exemplo. Mas eu vou apagar esse exemplo aqui do menu e vamos fazer um outro caso. Eu vou deixar aqui, ó, o vazio, porque a gente vai validar, como o cenário também que é muito usado de você pegar o valor que o cara digita dentro de uma input, né? Você tem uma input aqui, ó. Uma input aqui, por exemplo, para digite seu nome, né? Digite seu nome. E você precisa pegar o que o usuário digitar aqui, né? Deixa eu colocar uma borda aqui também, só para ficar mais ok. Legal. Você precisa digitar, pegar o que o usuário está digitando aqui, né? Na URL. Na URL não, no campo de entrada. E aí o que você precisa fazer? Se eu preciso guardar um valor, basicamente a gente sempre vai pensar no use state, porque eu preciso obter um valor para fazer algo com ele, ou seja, eu preciso controlar ali aquele valor. Então o que a gente vai fazer? Vou criar o use state, como eu vou controlar o que o cara digita o nome, né? O cara digita aqui. Como eu quero pegar o nome dele, então eu vou dar esse nome aqui, ó, name, e eu vou colocar set name, né? Vai ser isso aqui que eu vou colocar. O valor dele, como eu sei que é string, eu vou começar com uma string vazia. E aí, legal. E aí, o que acontece aqui? Aqui, se a gente colocar um value aqui, ó, e colocar, por exemplo, eu colocar o meu nome aqui, que é Vinícius, se eu colocar isso aqui, começa com Vinícius. E aí, se eu tentar, inclusive, digitar aqui, ó, digitar alguma coisa, tô clicando no teclado aqui, as teclas, não tá indo. Por quê? Porque ele é o value, ele não é um default value, né? Ó. Um default value que ele começa como Vinícius, mas eu posso mudar. Ele é um value mesmo, né? Ó. Ele é um value mesmo. E aí, beleza, eu tô clicando no teclado aqui, eu não consigo mudar nada, porque eu tô falando que o valor é fixo. E aí, percebe uma coisa. Esse value aqui, a gente tá colocando ele fixo, só que a gente precisa falar o seguinte, quando eu controlar o input, que eu vou colocar o set name, ou seja, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer que toda vez que ele digitar aqui, eu vou atualizar esse valor name. E para fazer isso, eu preciso usar o set name, né? Então, por quê? Porque o valor até então começa vazio. Percebe o use state? Ó, ele começa vazio, que é igual ao nosso input. E aí, toda vez que acontecer uma mudança, né? Aqui o onChange na input, que seria toda vez que eu digitar, eu vou chamar esse set name e colocar cada caractere, cada coisa que ele digitar, eu vou chamando esse set name e atualizo essa variável. Beleza, então significa o quê? Que se eu digitei, por exemplo, aqui, ó, Vinícius, e eu chamei o set name toda vez que a input muda, esse name agora, ele estaria o que aqui dentro? Ele estaria Vinícius, ele não estaria mais vazia. Então, já que eu vou atualizar isso, eu vou colocar aqui dentro desse value, ó, exatamente o name, a própria variável. Por quê? Porque eu sei que se toda vez eu mudar, eu vou garantir que tudo que eu digitei está ali dentro. Para ficar melhor, vamos fazer o um exemplo aqui. Ó. Vou até comentar esse cara aqui. E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar o método aqui onChange, que tem na nossa input. E vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho um evento, né? Que toda vez que é disparado toda vez que o usuário digita na input, né? Eu consigo capturar esse evento aqui. E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar o setName e vou passar, se você lembra do JavaScript lá mesmo que você fazia, você pegava o e.target.value para pegar o que o usuário digitou na input. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui, ó. E se eu colocar agora, por exemplo, aqui um parágrafo, ó, meu nome é, e vou colocar o que está dentro da variável name, que a gente começou com vazia, né? Beleza, ó. Eu vou colocar aqui
o meu nome é, então eu vou colocar assim, ó. Conforme eu escrevo, tá vendo que conforme eu escrevo vai aparecendo ali, ó? Então, você vai vendo que tudo que eu digito vai aparecendo ali. Por quê? Porque exatamente toda vez que a input muda, eu simplesmente chamo o meu método setName e atualizo o meu estado que está com essa variável aqui, eu atualizo com tudo que eu vou digitando. Então, se eu coloquei, por exemplo, Vinícius aqui, tem 8 letras aqui. E aí, beleza, eu sei que essas 8 letras estão aqui também. E aí, você vê que esse velho não precisa, porque já está tudo certo. Mas por que é uma boa prática colocar esse velho aqui? Porque você garante, e na prática, ó, na hora que você visualiza aqui, é a mesma coisa. Não muda nada. Mas é uma boa prática fazer isso porque você garante o seguinte: se toda vez que você muda a input, né, o que você digita aqui dentro, você joga nessa variável, então coloca que o valor dela vai ser exatamente o que você está jogando nela, né? Então só para garantir que se você digitou 8 vezes aqui, significa que no velho aqui tem que estar preenchido com 8 caracteres também, né? Então é só para realmente garantir o valor ali, né? Então é só por conta disso mesmo. Então, porque é uma boa prática fazer desse jeito. Beleza, então você vê que aqui, ó, dessa maneira, a gente consegue pegar também o valor do que o usuário digitou. E aí é legal, porque se você tiver, por exemplo, num formulário, imagine que você colocou assim, por exemplo, Vinícius, lá o nome, e você deu um Enter no formulário, né, no botão. Na hora que submitar o formulário, você quer também esvaziar esse cara aqui. Então você pode fazer também, por exemplo, vamos supor que a gente estivesse dentro de um formulário aqui, né? Você vai ter um botão, por exemplo, aqui, e vai colocar assim, ó, enviar formulário, vamos supor. Você vai ter um botão aqui, enviar formulário, deixa eu colocar uma borda aqui também pra gente ver, ó. Enviar formulário. Beleza, quando eu clicar aqui, eu preciso enviar o formulário, fazer qualquer coisa. E aí, beleza, eu vou criar uma função aqui, ó, só pra gente testar aqui, ó. Vou colocar como se fosse um submit aqui. Você já submitando o formulário. E aí é legal, porque eu vou chamar essa função quando eu clicar nesse botão. No onClick eu chamo esse onSubmit. Legal. E aí fica fácil, porque imagina que você preencheu o dado aqui, Vinícius, né? E aí quando você enviar o formulário, você quer, tipo, vamos supor que isso aqui é cadastrar, né? Você vai cadastrar um usuário. Então digite seu nome, vou cadastrar o usuário Vinícius. Beleza. Quando eu clicar em enviar formulário, eu vou cadastrar, só que eu posso cadastrar outro. E aí fica fácil, porque você pode vir aqui e simplesmente esvaziar ela agora. Você pode simplesmente esvaziar ela aqui, bonitinho, e aí tudo certo. Então você vai fazer o seguinte, fiz isso aqui, coloquei, enviei o formulário para cadastrar, cadastrei e esvaziei a input. Aí eu vou lá e cadastro outro cara chamado, por exemplo, Carlos, esvaziou e por aí vai indo. Então você consegue fazer esse tipo de coisa, né? Você consegue já vir, agora que você pegou o dado no useState, você já consegue vir fazer uma validação também, ó. Por exemplo, eu quero fazer esse name, fazer um ponto trim, só para garantir que ele vai esvaziar todos os dados, né? Então eu vou colocar assim, se o ponto trim, ponto length for igual a zero, você dá só um return. Por quê? Porque se ele remover o espaço, esse método trim do JavaScript, ele exclui os espaços que você deu no começo aqui, né? Ele exclui esses espaços aqui, tanto no fim aqui, quanto no começo, né? Então ele exclui isso aqui. E ele vai verificar se excluindo esses espaços, o comprimento ali do que você digitou é zero, significa que você não digitou nada, só tem espaço. E aí você simplesmente retorna, ou seja, sai da função, porque você não vai cadastrar formulário usuário, porque o usuário não tem nome. E aí você poderia deixar vazia. Então, se eu vim aqui, por exemplo, escrever isso aqui, ó, na hora que eu enviar o formulário, beleza, ele vai fazer o setName aqui, tudo certinho, ó, né? Então, eu faço isso aqui e beleza, tranquilo, né? Então, é normal. E aí eu faço esse caso, só um exemplo que você pode usar isso aqui para fazer o que você quiser. Né? Então, não tem problema ali. Depois que você capturou o dado aqui no useState, você pode atualizar ele de novo se você quiser, pode fazer o que você quiser. Porque agora você tem o valor guardado, né? Então, esse exemplo. A gente pode fazer também, vamos mudar o contexto aqui também, ó. A gente pode fazer o exemplo de listas, né? Ó. A gente vai ter uma lista aqui, e aí eu vou chamar isso aqui como se fosse uma lista de tarefas. A gente vai ter o task e o set tasks. E aqui eu vou ter só um outro use state para guardar o nome da task, né? Então eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, task name, set task name. Isso aqui é uma string, porque isso aqui é o campo de entrada, né? Isso aqui é a nossa input que nós vamos colocar aqui. E o set tasks e tudo mais é onde a gente vai colocar as nossas tarefas mesmo de fato. Então o que eu vou fazer? Só vou atualizar aqui, ó. Set task, né? Ó, task name. Beleza. E eu vou colocar assim, ó, digite o nome da tarefa, por exemplo. O nome da tarefa. Legal, tudo certinho.
Vou ter um botão, por exemplo, aqui agora, cadastrar, né, por exemplo, ou criar tarefa, pode ser. Criar tarefa. Beleza, deixa eu colocar uma borda aqui também. Legal, criar tarefa. Legal e tudo certo. Nessa tarefa aqui, por exemplo, vai ser um array de string, né? Vai ser um array onde eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, tarefa 1, né? E, por exemplo, tarefa 2. Legal. E já vamos até exibir essa lista aqui, só para ficar fácil. Então, como que eu vou exibir? Como eu sei que tasks é um array, então já vou fazer um map nela aqui, ó. Vou fazer um map, vou chamar cada task de item, por exemplo. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui nessa task, eu vou exibir aqui, vou criar uma UL, por exemplo. Uma UL. E aí, para cada task, eu vou colocar uma LI, renderizando o próprio item. Ó. Renderizando o próprio item. Legal, ó, tarefa 1, tarefa 2. E só para lembrar também que toda vez que você faz um map no React, você precisa passar no primeiro elemento HTML que tiver dentro do map, né, do laço aqui que você está fazendo, né, o que você está percorrendo, você precisa exibir um valor ali só para o React entender que esses caras aqui têm uma chave única, né? Ele não é igual aos outros. Eu posso pegar o próprio index aqui, ó. Posso chamar ele de index e eu colocar aqui só para ele garantir mesmo que é o valor. Porque se você não coloca isso aqui, acontece que se você abrir o inspecionar aqui, ó, na página, ele vai mostrar um erro para você aqui, ó, né? Falando que você não tem uma chave única e tal para cada item, porque ele não sabe que esse item é diferente do próximo que vai renderizar. Então você precisa colocar esse key aqui, aí se você recarregar a página, o erro some, né? Então é só por causa disso mesmo. E aí, beleza. Fizemos aqui, já renderizamos. Ó, tem tarefa 1, tarefa 2. Só que as tarefas aqui vão começar vazias, né? Então não tem tarefas para exibir. Legal. E aí o que eu vou fazer? Quando eu criar a tarefa, eu preciso adicionar uma tarefa, né? Então eu vou criar uma função aqui, ó, add task. E eu vou colocar aqui, ó, a função. Quando eu for adicionar a tarefa, o que eu preciso fazer? Eu preciso atualizar o meu array, né? Eu preciso atualizar o meu array com o nome do que eu coloquei aqui, né? Se eu coloquei, por exemplo, aqui tarefa 1, quando eu clicar em criar tarefa, ele vai precisar chamar essa função aqui e atualizar a minha lista de tarefas vazia com essa nova tarefa que eu acabei de criar. Então, nesse set tasks, como que eu poderia fazer? Como é um array, eu posso falar que é um array e posso falar o seguinte, ó. Esse, muito usado isso aqui, quando você está usando use state, é muito usado esses 3 pontinhos. Você pode fazer, por exemplo, assim, ó. Tasks, vírgula, task name. Porque, basicamente, o que isso aqui faz? Né? Ele só está dando um erro aqui, ó, o tipo string não pode ser atribuído ao tipo never, porque se você passar o mouse aqui, você colocou aqui array, mas se você colocar o mouse aqui em cima, você vai ver que o tipo é never, porque eu estou usando TypeScript, né? Se você criou o projeto sem TypeScript, só com JavaScript, ele não vai reclamar, não. Mas ele só está falando aqui que o tipo é never. Então, para colocar a tipagem, eu posso vir aqui também, ó. Coloca a tipagem igual a gente viu e coloca aqui, ó, que é um array de string. Você pode colocar array de string assim, né? Ou você pode escrever assim também, ó. Não tem problema não. Mas eu particularmente gosto de fazer assim. E string assim, e beleza, já resolveu. Só deixa eu adicionar um clique aqui desse botão tarefa, vou adicionar essa add task aqui só para ficar certo. Legal. E aí o que eu faço? Eu posso fazer dessa maneira. O que eu estou fazendo aqui? O set task ele é um array. Então, ó, né, ele espera que seja um array de string que eu envie. E aqui que eu estou fazendo aqui, né? Eu coloquei que é um array que eu vou colocar, né? Eu vou atribuir. Só que o que eu estou fazendo? Eu estou espalhando ó, esses 3 pontinhos chamado de spread operator. O que ele faz? Ele vai espalhar todas as tasks, mas tem 3 tasks aqui. Ele vai jogar todas as 3 e vai adicionar mais uma, que é a que você está colocando. Então aqui ele só espalha. Ele é basicamente assim, ó. Copia tudo que você tem nas tasks aqui mesmo e deixa aqui. Deixa do jeito que tá, só que agora você coloca uma nova. É basicamente isso que a gente faz. Então espalha tudo que já existe, coloca dentro da caixa aí tudo que já tem e adiciona mais essa aqui que eu tô colocando. É só isso aqui. Se eu for vir aqui agora e testar, eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó. Vou recarregar só para ficar mais certinho. Tarefa 1, vou colocar criar tarefa, ó, e apareceu. Vou colocar aqui tarefa 2, apareceu. E aí vai indo, ó. Tarefa 3, ele tá adicionando as tarefas. E igual eu falei, agora que eu vou adicionar outra, eu posso vir aqui facilmente e colocar aqui, ó, set task name, que é onde eu tô armazenando aqui o valor da input, né, o que eu digito aqui dentro, e eu vou esvaziar, por exemplo. Eu vou esvaziar, ou se quiser colocar um outro valor, você pode colocar, mas você pode colocar aqui, ó, set task name, e colocar vazio, porque depois que adicionou a tarefa, remove o que você escreveu aqui, porque você não vai adicionar uma tarefa igual, né, com o mesmo nome, então você remove. E é exatamente, ó, quando só adicionar a tarefa 4,
Quando eu colocar criar tarefa, ele exclui e vai fazendo as coisas, né? Então, colocar aqui tarefa 5, criar tarefa e vai adicionando e já some com o que tem aqui, né? Já exclui as coisas, limpa já a caixa de entrada nossa aqui. Beleza. Só que, lembra que eu falei daquele prev, né? Que não é interessante você usar a própria variável para atualizar, né? Então, como que a gente iria fazer aqui? Seria algo bem parecido. Eu vou até recortar isso aqui que a gente fez, ó. E aqui não vai ser muito diferente, ó. A gente vai simplesmente abrir os parênteses, pegar aquele prev, né? Ó, e a gente vai colar o que a gente colocou aqui. A diferença é que, em vez de a gente colocar tasks, a gente coloca o prev. E funciona tudo normal. É praticamente a mesma coisa. Se você for vir aqui, ó, vou colocar aqui tarefa 6, ó. Tarefa 6. E aí, se eu criar a tarefa, ó, ele criou mais uma aqui agora. E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, né? Ó. Ele vai criando aqui as coisas e tudo certo. Né? Só que lembrando que por aquele mesmo motivo, né? Se você de repente duplicasse a linha ou acontecesse alguma coisa, não ia atualizar do jeito legal. Então, a maneira de atualizar certo é desse jeito. Porque se de repente acontecer qualquer refaturação no código, você não precisa ficar se preocupando com. Pode ser que dê algum bug, e aí, se tem algum bug, você não vai descobrir facilmente porque não dá erro. Né, ele simplesmente aceita porque é um código válido. Mas até você entender, chegar na linha aonde ele está realmente atualizando de uma maneira não tão interessante, né, que atualiza da maneira correta, até você achar isso, você vai perder um bom tempo. Então, a maneira de atualizar bem é isso aqui. Beleza. Outra maneira aqui que eu vou colocar, vou dar outro exemplo, o último exemplo para a gente testar aqui, é o exemplo se fosse um usuário, né? Ó. Imagina que você... Vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Vamos mudar algumas coisas. Eu vou deixar input, só que eu vou colocar, por exemplo, aqui, o meu usuário, eu vou colocar como se fosse editar um usuário, né? Editar um usuário. Eu poderia criar assim, ó. Vou deixar esse exemplo aqui, a gente vai editando conforme vai fazendo. Eu vou colocar, por exemplo, aqui user, set user. Né? Vou colocar um use state aqui. E eu vou falar que esse usuário, eu vou colocar tipagem também. Mas para não ficar feio aqui, eu vou colocar uma interface. Ó. Interface. E esse usuário, né, vai ter o seguinte, vai ter uma interface usuário, que vai ter um nome, string, e, por exemplo, vai ter o e-mail também, que é uma string, e beleza, e uma idade, que é number, por exemplo. Vai ter esses dados aqui. Aqui na tipagem do use state eu vou colocar esse cara aqui. E quais são os valores iniciais? A idade começa como 0. O e-mail começa como string vazia e o name começa como string vazia. Tudo certo. Beleza. Só que aí, o que acontece? Eu tenho esse usuário, eu posso criar também, falar que é um array de usuários e tal e tudo mais, mas eu vou começar assim. Se você de repente precisar atualizar esses valores, o que vai acontecer? Imagina que você vai fazer o seguinte, né? Você vai ter aqui, vamos apagar esse exemplo aqui, e vamos colocar, por exemplo, add user. Eu vou adicionar o usuário. Né? Vou colocar aqui add user também, ó, né? E criar usuário. Criar usuário, vai ser isso. Beleza? Eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Set user, né? Set user. E eu tenho que fazer o quê? Passar exatamente o meu usuário, né? Então eu vou passar o seguinte. Preciso passar aqui a idade, por exemplo, agora, sei lá, é 10. O e-mail é vinicius@gmail.com. E preciso passar aqui o nome. Aqui, no caso, é Vinícius. Beleza. Tudo certo, né? Estou adicionando aqui. Dessa maneira, simplesmente funciona. Até porque, se eu vir aqui agora, eu posso tirar até todas essas coisas aqui. E eu vou colocar só o seguinte, ó. Vou colocar um parágrafo. E vou colocar, por exemplo, aqui, ó, nome igual a user.name. Aqui vai ser user.email e user.age. Né? Vou colocar aqui idade e e-mail. Legal. Né, ó. Tem esses caras aqui, se eu for ver, aqui ó, o nome é 0, né? E-mail não tem, idade é 0, não tem nada para colocar. Só que se de repente eu coloco um botão aqui, botão adicionar usuário, e eu coloco um clique aqui de add user, né? E aí, beleza? E aqui vai acontecer, quando eu colocar adicionar usuário, percebe que já eu adicionei com os dados que eu realmente coloquei ali, né? Então, tudo certo. Preencher as informações. Só que aí, a gente está simplesmente colocando, né? Eu poderia, inclusive, se quisesse, poderia criar uma variável para ficar melhor, ó, new user, tipar ela com a tipagem que eu dei ali, né? E colocar o seguinte, colocar isso aqui, ó. Tranquilo, eu venho aqui e coloco new user. Mas aí você vai falar para mim, pô, né? Tá dando o mesmo valor, ó. Adicionar o usuário, mesma coisa. Você vai falar, pô, mas aqui você não tá usando aquele prev.
Por que eu não estou usando aquele prev? Porque aqui eu não preciso me basear no valor anterior. Aqui simplesmente eu tô adicionando um usuário com as informações tudo nova. Ou seja, ele começa vazio, mas aqui eu não preciso me basear. Nesse meu caso, eu estou adicionando um usuário, eu estou enviando todas as informações dele. Eu não preciso me basear, colocar aquele prev e tentar fazer um new user. Por quê? Porque eu não estou atualizando somente um valor. Eu estou atualizando o valor inteiro. Né? Então, da mesma maneira que se nas set tasks lá você tivesse uma função para alterar tudo, você colocaria, por exemplo, aqui você colocaria simplesmente o array já direto que você precisa, né? Então seria basicamente isso aqui. Então deixa eu tirar aqui porque ele vai ficar enchendo o saco, mas vamos colocar aqui, por exemplo, esse set tasks aqui, por exemplo. Você poderia simplesmente passar o array que você tem direto. Por quê? Porque você não precisa se basear no valor anterior, porque você está atualizando o valor inteiro. Então o valor anterior vai ser substituído, né? Vai ser substituído sem precisar se basear nele. Então, como eu estou precisando atualizar aqui o usuário, e o usuário é o usuário inteiro, eu posso passar já direto o valor, não preciso me basear no valor anterior. Só que se de repente você tem aqui todos os valores, né, que você tem do seu usuário, e aí você quer mudar, por exemplo, só a idade, vamos supor que você quer colocar, por exemplo, aqui, sei lá, editar idade, vamos supor, que é isso aqui. Você vai chamar a função e tudo normal, só que você vai editar somente a idade. E aí como que você vai fazer? Porque esses caras aqui você não precisa, né? Deixa eu até tirar essa tipagem aqui, ó. Isso aqui eu vou tirar tudo, na verdade. Você precisa atualizar um valor só. Como que você vai fazer? Aí você precisa se basear nos valores anteriores. Por quê? Porque você vai pegar o prev, por exemplo, e você vai fazer o quê? Você vai precisar pegar uma cópia do prev, né? Ó, você vai pegar uma cópia do prev aqui. Só que o que vai acontecer? Você vai precisar mudar alguns valores. Só que a sintaxe que a gente vai ter aqui vai ser a seguinte. Eu poderia abrir chaves aqui, dar um return, por exemplo, aqui, ó, né? E fazer, por exemplo, aqui. Só que eu posso fazer desse jeito, né? Dar o return aqui, tudo. Só que para não ficar esse modelo feio aqui, a gente pode fazer o seguinte também, ó. A gente pode abrir parênteses e abrir chaves. E aqui já vai direto, ó. Já é como se fosse um return já. E aí, o que eu vou fazer? Eu preciso retornar, eu preciso editar só a idade. A idade eu preciso falar que eu quero editar a idade, por exemplo, para 20. Mas o resto dos valores, e-mail e nome, eu quero permanecer o mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocar 3 pontinhos, prev. E aí, beleza. E aí, beleza, tudo certo, porque agora quando eu adicionar, eu estou editando essas informações. E eu vou até fazer o seguinte, ó. Deixa o add user aí. Eu vou fazer aqui, ó. Edit age. Vou colocar assim. Só para a gente ver o exemplo melhor, né? Sendo executado. Eu vou colocar isso aqui. E aqui no set user, eu vou colocar exatamente aqui, ó, o valor mesmo, idade. Vou deixar 0 mesmo, né? Vou alterar aqui o name para Vinícius. E o e-mail eu vou colocar vinicius@gmail.com. Vou colocar isso aqui. E aqui vai ter o editar idade, mas vai ter também o de adicionar, né? Adicionar usuário. Adicionar usuários e editar a idade aqui, ó. Beleza, ó, tenho 2 botões. Tranquilo, né? Então o que eu estou fazendo? No primeiro eu adiciono um usuário mesmo, ó. Eu altero todos os valores dele, né? Idade, nome, e-mail. Beleza? Adicionei esse usuário com as informações. Imagine que você tem uma input lá para pegar cada valor desse aqui e etc. Não vou fazer isso aqui, mas imagine que você pegou lá o valor e de repente o cara colocou a idade 12, vamos supor, na hora que ele preencheu a idade. Legal. Então se eu adicionar um usuário, preencher as informações com a idade 12. Só que aí você foi lá, clicou em editar a idade e você preencheu todos os dados e você vai submeter o formulário. E aí o que você vai fazer? Você editou só a idade. Né? Acontece muito naquelas páginas de configurações onde você quer editar suas informações e tá lá, você edita o que você quer, quando você clica em salvar, edita somente o que você preencheu. Né? Não vai editar todos os dados. Então aqui vai fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou chamar o set user, eu preciso pegar o prev, por quê? Porque eu preciso me basear nos valores anteriores, ou seja, copia, né, ó, espalha tudo que já tem, ou seja, aqui tem 3 propriedades, né, no usuário. Então você fala assim, ó, copia tudo que já tem você joga aqui, espalha tudo aqui. Agora, exceto a idade, porque aqui eu tô sobrescrevendo, então coloca tudo que você tem, se a idade é 12, se o nome é Vinícius, o e-mail é esse aqui, você coloca tudo que você tem, mas agora para essa propriedade aqui, ó, eu quero colocar outro valor. Então aqui ele está espalhando todas essas propriedades, mas se você colocou uma propriedade que você vai sobrescrever, então ele vai colocar todas as outras, né? Ele já vai fazer isso automático. Já vai deixar tudo, já espalhar ali, e o que você colocar aqui diferente, ele vai entender. Então agora se eu clicar em editar a idade, ele vai para 20, né?
Você percebe que se eu adicionar o usuário, a idade é 12, fiz lá todo o esquema de editar a idade, foi para 20. Então, dessa maneira, você atualiza um dado só do objeto. Se você precisar atualizar tudo aqui, você simplesmente pode jogar o próprio valor aqui, ó, o próprio valor, né, inteiro aqui do usuário. Agora, se você precisa jogar uma informação só, aí você pode fazer dessa maneira aqui que você precisa se basear no valor anterior. Se baseia no valor anterior e adiciona. Então, basicamente é isso aqui. Então, o que a gente precisaria ver do use state é isso. A maioria dos casos que a gente precisa fazer é isso. Ter botão para controlar o toggle, né? Por exemplo, se abre ou fecha algum menu, ou qualquer outra coisa, até aquele modelo de você, aquele botão de ver a senha, esconder a senha, também você usaria um use state, né? Para mostrar a senha ou não mostrar, então seria um true e false. Aqui a gente viu já exemplo também das tasks de array, né? Para trabalhar com lista e tudo mais. Aqui é a maneira de você ver com objeto, né? De você mostrar adicionar todos os objetos, né? Os dados do objeto, ou só atualizar um valor. Então a gente viu o booleano, viu a parte da string, como pegar o valor da input e etc. Então aqui funciona tudo perfeitamente. A única coisa também que eu só queria mostrar só para ficar, né? Vou só exemplificar porque mostrar que não vou conseguir, que é o seguinte. Porque esse use state é tão importante que você vai usar em diversos casos, inclusive quando você precisa pegar os dados de uma API. Imagina que você tem aqui o seguinte, né? Ó, você tem uma função aqui, ó, function, get, por exemplo, get user, certo? Tem uma função para trazer todos os usuários. Né? Pode ser function assim, ou você pode criar a função como se fosse uma constante também, ó, dá na mesma, né? O que você acha melhor aí? Eu prefiro criar assim, na verdade. E aí, beleza. Só que aí imagina que você tem aqui um código que é o seguinte: você vai ter lá um await e você vai colocar, por exemplo, assim, ó, users response igual a. Na verdade, seria isso aqui, né? Const igual a user response await e você vai fazer um fetch lá para o seu endpoint, né? HTTPS, blá blá blá. Então, você teria todo um endpoint lá que você ia fazer o fetch, que ele ia te retornar os dados do usuário. E aí, provavelmente, você ia fazer o seguinte: você ia ter aqui, ó, o users response.data. Aqui, de fato, você vai ter os seus dados do usuário, né? Porque aqui você teria a resposta da API, né? Por exemplo, users.message.data, aí, que é no caso esse ponto .data aqui, ponto .errors, poderia ter várias coisas, né? Ponto .success para saber se o endpoint deu sucesso, várias coisas, né? Dependendo do que a API retorna. Mas imagine que dentro desse user response você tem aqui o data onde vai de fato retornar os dados ali, a lista, né? De usuários. Então o que você ia precisar fazer? Quando você chamar esse endpoint getUsers, você precisa listar, né, aqui na sua aplicação os dados que você recebeu. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter um useState. Você precisa ter um useState aqui, por exemplo, ó, chamado, por exemplo, user, set users, igual a useState. Né? E vamos supor que aqui os usuários, a única coisa que a gente tem é uma rede string. É só uma lista com os nomes dos usuários, né? Vai começar com uma lista. E aqui que você iria fazer aqui? Aqui você iria chamar o set users, ó. Você iria chamar set users e fazer assim, ó. Por quê? Porque agora quando você chamou essa função, você vai dar o fetch, pegou os dados da API, você vai lá e adiciona nesse set users. Agora você tem aqui na sua variável todos os usuários buscados da API. E aí você iria vir aqui, colocar, por exemplo, uma UL, por exemplo, e você colocaria aqui, ó, users map. Você vai pegar cada usuário aqui, você vai exibir, ó. E aí você vai colocar um LI e exibir aqui o próprio user, né? E aqui eu tô falando que é um array, mas se tivesse os dados, nome, e-mail, aí seria user.name, user.age e etc. Né? Aqui seria só o nome do usuário, que é uma string. Tô exibindo o próprio user aqui, ó. Então facilmente você faria isso aqui, né? Você ia fazer isso dessa maneira. Como é uma função assíncrona, você tem que fazer isso aqui, ó. Await fetch para alguma coisa. E aí ela ia te retornar algum dado, por exemplo, como se fosse aqui um data, com, por exemplo, uma rede string, por exemplo. Ele ia te retornar algo, por exemplo, assim, né? E aí você ia pegar esse user response, ponto data, e beleza, né? Então seria algo mais ou menos assim que você ia ter, né? Seria basicamente, na verdade, um array assim, né? Um array, tal. Aí, beleza, né? Que seria uma array de string, né? Então isso aqui não tem problema, que é só coisa de tipagem, né? Mas tudo certo. E aí ele ia te retornar algo, e eu poderia colocar, acho que até assim, ó. Né? Isso aqui é só tipagem que ele tá dando erro, né? Não sei se seria assim ou eu colocaria de outro jeito, mas
você poderia fazer dessa maneira aqui, ó. Acho que deveria ser assim. Né? Isso aqui não tem problema, isso aqui é tipagem só, né? Não tem realmente um problema aqui de fazer. Provavelmente porque esse fetch não retorna, ele retorna uma promessa e tal, não retorna o que a gente quer mesmo. Aí tem que fazer um den aqui, pegar as coisas e tal, tudo mais para ele retornar. Mas basicamente seria isso. Então você teria os dados aqui. Acho que eu poderia fazer até assim, na verdade. Faz string, uma rede string aqui, ó. Ou assim, né? Ó. Poderia fazer. Enfim, isso aqui simplesmente não tem problema. Isso aqui é só um modelo do que você precisaria. Você ia tipar e tudo mais e colocar TypeScript. Isso aqui é só TypeScript. Mas você faria isso. Ó, e aí você teria os dados aqui do seu usuário. Então, praticamente quando você vai lidar com a API, você vai usar os use state para salvar os dados, né? Então, o que a gente precisava saber de, de use state, né, dos estados aqui do React, é isso. Tem outras coisas que dá para fazer com o use state, como usar o context API do próprio React para criar esses estados globais, né, para você acessar o mesmo state em qualquer lugar, porque aqui a gente está declarando nesse componente aqui, né, do app. Mas se tivesse vários componentes criados aqui diferente, você não consegue acessar um use state em outro componente, né? A menos que você envie os dados como parâmetro para outro componente. Então tem maneiras para você deixar esses estados aqui globais para você acessar de qualquer lugar, com Context API ou como bibliotecas como Zustand, Recoil ou até o Redux, né? Então tem outras coisas que você pode fazer. Mas o princípio assim do use state que geralmente a gente usa é esses casos que a gente viu nessa aula. O resto, o que você precisar, você vai descobrindo conforme você vai precisar usar, né? Cada caso é um caso, então você vai descobrindo como você acha melhor de usar esses use states, beleza?